de 3 a 13. Houve um tempo em que o rock cristão era proibido em nossa igreja. E meu filho mais velho, o Rafael, na sua rebeldia de adolescente, ele, só de pirraça, ele tinha um monte de músicas, né? Centenas de músicas de rock cristão para ele ouvir. E ele, uma das músicas que ele estava ouvindo, eu não sei se era o nome de uma música ou era de um grupo musical, era Jesus Freak. Jesus Freak. Aí, pelo pouquinho que eu entendia de inglês, eu sabia que freak é meio louco, maluco, doido, né? Eu falei assim, de jeito nenhum, você não vai ouvir essa música, né? Está dizendo que Jesus é doido, que Jesus é louco, né? Mas depois eu aprendi um pouquinho mais de inglês, aí eu descobri que Jesus Freak não está querendo dizer que Jesus é louco, mas quem é Jesus Freak é aquele que é louco por Jesus, né? É aquele que é doido por Jesus, ou apaixonado por Jesus, né? E agora, quando a gente for ler esse parágrafo aqui, em Marcos capítulo 3, de 13 a 21, a gente vai ver que Jesus, sim, ele tinha as suas loucuras, né? Jesus, ele tinha algumas loucuras. Vamos ler, então, Marcos capítulo 3, versículos 13 a 21. É isso que eu falei, né? 13 a 21. Leamos então. Vamos ficar de pé para podermos ler a palavra de Deus? Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por nós termos a Tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque nós podemos agora meditar naquilo que temos lido e porque nós temos o Teu Espírito Santo para nos iluminar e para fazer com que nós possamos nos apropriar das lições, dos mandamentos, de tudo que está na Tua palavra. Então pedimos que Tu abençoes e que Tu estejas também com os irmãos que estão ausentes. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, podeis assentar. Jesus e suas loucuras. Maria, a mãe de Jesus, ela passava muitos apuros com Jesus. Aqui, num outro momento em que um outro evangelista fala sobre o mesmo assunto, nós vemos que quem estava lá liderando essa comitiva que foi lá para prender Jesus, estava a mãe dele. Então até teve aquele momento em que eles disseram: a sua mãe está lá fora e os seus irmãos querem falar com você. E Jesus estava reunido com os seus discípulos. Ele disse: quem é a minha mãe e os meus irmãos? Aí ele apontou para os que estavam lá ao seu redor. Ele disse: esses aqui são meus irmãos e a minha mãe, porque aqueles que ouvem, que me seguem, que ouvem a minha palavra, que guardam os meus mandamentos, esses é que são os meus irmãos e a minha mãe. Então,
a mãe de Jesus, ela com certeza ficava aflita. Nós sabemos, né, desde o começo, quando ele tinha 12 anos de idade, quando ela estavam em Jerusalém para adorar, que eles iam lá pelo menos uma vez por ano, e quando eles estavam voltando, ela achava que ele estava no meio dos outros parentes, mas depois que eles já tinham caminhado durante um dia, isso dá quase 40 quilômetros, ela viu que ele não estava lá, então ela voltou, viu que ele estava conversando ali, discutindo com os sacerdotes, com os escribas ali no templo, e nós vimos então que Jesus já começou a dar trabalho desde criança, né? E ela tinha então as suas preocupações a respeito de Jesus. Então Jesus tinha as suas loucuras, como nós vemos aqui, e uma delas, que nós podemos identificar nos versículos 13 a 15, é jogar fora uma brilhante carreira que pudesse lhe dar uma estabilidade financeira, ou até mesmo enriquecê-lo. Ele podia conquistar muito ouro e bens com o que ele tinha. Ele tinha dons, mas ele simplesmente jogou fora essa carreira. Ele não queria adquirir ouro e bens. Ele não queria construir um patrimônio. E isso, quando um filho faz isso, a mãe às vezes se descabela, não é? Ela fica preocupada com o filho, porque ele está desperdiçando, ele não está se preocupando ali com a sua estabilidade financeira. Mas Jesus, ele tinha muitos dons, ele sabia curar pessoas, não é? Ele curava de verdade, ele sabia até ressuscitar mortos, ele sabia transformar água em vinho, ele sabia curar leprosos, paralíticos. Quantas pessoas não queriam ter esses dons, né? Mas Jesus, em vez de aproveitar o dom que ele tinha para poder se enriquecer, ele simplesmente jogou tudo fora, no sentido dele não querer se enriquecer. Ele dava tudo de graça, ele não cobrava nada. E além disso, nós vemos aqui nos versículos 13 a 15, que ele escolheu os 12 apóstolos, né? Dentre todos os seus discípulos, ele escolheu 12 especiais, e ele os enviou para curar, com a mesma autoridade que ele tinha. Ele deu a autoridade que ele tinha de curar pessoas, de expelir demônios, até ressuscitar mortos. Ele deu isso para os seus discípulos, de graça, não cobrou nada. E ainda disse para eles que era para eles darem isso também de graça, que era para eles curarem de graça. A gente vê isso em um outro momento, quando Mateus também escreve sobre isso. Em Mateus capítulo 10, versículos 8, ele disse a famosa frase: de graça recebestes, de graça dai. Ele disse: olha, não levem nada com vocês, não leva ouro, não leva nem o alforge, não leva 2 roupas, vai só com a roupa do corpo, não leva 2 sandálias, não se preocupe, chega lá e se te oferecerem alguma coisa para comer, você aceita, se te oferecerem pousada, você aceita, mas não levem nada e não cobrem nada. Vocês receberam de graça, devem dar isso de graça também. Olha só que loucura, não é? Não era fácil a vida de quem fazia esse tipo de coisa. Havia outras pessoas no tempo de Jesus, como também hoje em dia há pessoas que dizem que fazem alguns tipos de cura. E também havia naquele tempo, e não era uma vida fácil que eles tinham, né? Essas pessoas, porque eles tinham que andar de cidade em cidade, eles, né, sofriam muitas coisas. Tinha, por exemplo, tem a história de 7 irmãos, filhos de um sacerdote que se chamava Seva. Essa história a gente encontra em Atos capítulo 19, 13 a 16. Olha só o apuro que eles passaram, né? Eles eram exorcistas, eles expulsavam demônios, e eles com certeza ganhavam a vida
com isso, esse trabalho que eles faziam. E certo dia eles foram expulsar um demônio, e eles falaram assim, bom, eles ficaram sabendo que o Paulo, né, Paulo ele era bom nisso também, né, Paulo ele expulsava demônios, ele curava, ele fazia tudo, né, então eles chegaram lá, né, para expulsar os demônios e falaram, tive uma ideia, né, eu vou falar uma coisa nova aí para esses demônios saírem logo, né, e ele então chegou para expulsar os demônios e disse, eu expulso vocês em nome de Jesus a quem Paulo prega, né, aí os demônios, o demônio, né, que estava naquele rapaz que eles estavam tentando curar, disse para eles, né, eu conheço Jesus, e eu sei quem é Paulo, mas e vocês, quem vocês são, né, e aí caíram em cima deles, né, e eles foram espancados, né, por aquele endemoniado, e eles saíram de lá humilhados, né, sem roupa, e todos machucados, né, então a vida não era fácil, né, eles com certeza queriam ser bem remunerados por isso, eles queriam ganhar alguma coisa, não é? Existem líderes de grandes denominações atualmente que se enriquecem, a gente tem conhecimento de pessoas, né, que segundo eles curam pessoas, eles expulsam demônios, eles fazem as mesmas coisas, só não ouvi dizer que eles ressuscitaram algum morto, né? Isso é meio difícil, né? Mas curar problema na coluna, que mais? Alguns tipos de doença aí, né? Paralisia, essas coisas, eles dizem que curam. E muitas pessoas, muitos líderes têm se enriquecido. Teve uma reportagem há muitos anos atrás na revista Forbes, isso já faz muito tempo, em 2013, né? Eles disseram que eles apontaram 6 líderes religiosos mais ricos no Brasil. O primeiro da lista, ele tinha uma fortuna estimada em 2 bilhões de reais. Então esse líder aqui no Brasil, em 2013, segundo essa pesquisa da revista Forbes, ele tinha um patrimônio de 2 bilhões de reais. O segundo lugar, ele tinha um patrimônio de 400 bilhões de reais. E assim por diante, né? Então, e hoje em dia, né, a gente ouve também muitos aí que se enriqueceram. Então, por que Jesus não aproveitou isso? Por que ele também não se enriqueceu? Era uma loucura, não é? Fazer isso e dar de graça e não se enriquecer. Então, esta era uma das loucuras de Jesus. Jogar fora uma brilhante carreira que podia lhe trazer muitas riquezas, muito ouro e bens. Uma segunda loucura que nós podemos identificar aqui nesse texto está nos versículos 16 a 19. Jesus, ele andava em companhia de homens duvidosos. Jesus andava com pessoas que nós podemos dizer hoje em dia que eram más companhias. E muitas mães se preocupam hoje com os filhos, não é? Porque eles andam em más companhias. Então, se o filho está andando com más companhias, é uma grande preocupação para sua mãe. A mãe de Jesus devia ficar preocupada com isso, porque olha só a turma que ele andava. Vamos falar só dos 12 apóstolos, né? Aqueles primeiros ali aqueles que ele escolheu, né? Especialmente, que está ali dos versículos 16 a 19, Simão, né? Que ele deu o apelido de Pedro. O Simão Pedro, quando Jesus se aproximou dele, ele disse, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, né? Ele não se achava digno de estar com Jesus. Então, com certeza, o Pedro tinha uma fama ruim, né? Ele não era boa a fama dele. Ele era estabanado, né? Ele era assim, impulsivo, né? E ele fazia coisas que, com certeza, ele era mal falado. Tinha o Tiago, filho de Zebedeu, e o João, irmão dele. Esses dois aí, Jesus deu um apelido para eles de Boanerges, né? Que é filhos do trovão.
que será, né, que deu esse apelido para eles? Filhos do trovão, né? Uma certa vez, quando Jesus estava passando por Samaria, e o povo de Samaria não quis dar pousada para Jesus e para os seus discípulos, eles falaram para Jesus: Jesus, vamos mandar vir fogo do céu e destruir todo esse povo aí, né, que eles merecem. Aí Jesus os repreendeu, né? É assim que era o João e o Pedro, né? Aliás, o João e o Tiago. E também eles eram muito, como se diz, eles eram muito ambiciosos, né? Eles pediram para Jesus. Jesus estava falando que ele ia ser morto, que ele ia ser crucificado, que ele ia ser ia ser entregue. Jesus estava angustiado, porque isso ia acontecer no dia seguinte, né? Aí o que o João e o Tiago falaram? Senhor, quando você vier no seu reino, deixa eu ficar do seu lado direito e o meu irmão do lado esquerdo, né? E aí então os outros caíram em cima deles, né? Ficaram bravos com eles. Até a mãe deles, né, fez esse pedido. Eram esses, né? Era esse tipo de pessoa que Jesus andava. Tinha o André, o Felipe, Bartolomeu, Mateus, né? O Mateus, ele era um publicano, né? Era daquele tipo de pessoa que os judeus odiavam, porque ele era de certa forma, ele era um traidor do povo, porque ele é que arrecadava os impostos dos judeus para dar para os romanos. Então ele era um aliado dos dominadores. Então os publicanos, eles eram mal vistos, eles eram odiados, né? Lembra do Zaqueu, né, também. Então publicano não tinha boa fama. Aí tem o Tomé. Tomé era aquele que só acreditava vendo, né? Ele era incrédulo. Ele disse que só, né, quando Jesus ressuscitou, ele só acreditava se ele pudesse tocar em Jesus e ver Jesus. Não acreditou na palavra deles. O Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, e tinha um tal de Simão, um outro Simão, né, que era Zelote. Zelote era aquele tipo terrorista, né, que a gente fala terrorista hoje. Era um guerrilheiro, né? Era aquele que queria, ele fazia parte de um grupo que queria resgatar Israel, libertar dos romanos, mas pela força, pela espada, né? Então ele era um zelote. E o Judas Iscariotes? Nem se fala, né? Judas Iscariotes, Jesus escolheu ele também, mas ele foi o traidor, né? Aquele que entregou Jesus. E antes dele ser o traidor, ele era um ladrão, né? Porque ele roubava o dinheiro que as pessoas davam de oferta, né? Ele era o tesoureiro da turma, ele levava o alforje, né? E quando eles botavam oferta ali, colocavam dinheiro para ajudar Jesus, né? Nas suas campanhas evangelísticas, ele tirava o dinheiro que se colocava ali, né? Então era essa turma que Jesus andava. E outros, né, que a gente não pode nem, né, se a gente for mencionar, vai longe, não é? Tinha prostitutas, tinha publicanos, como a gente falou, né? Tinha todo tipo de pecador. Jesus até disse, no momento em que ele foi criticado, né? Ele falou assim: mas eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores, né? Ao arrependimento. Os que são bons, os que são sãos, não precisam de médico, né? Era isso que Jesus dizia. Então essa era uma das loucuras de Jesus. Ele andava em companhia de homens duvidosos, homens e mulheres. Agora, uma terceira loucura que nós podemos identificar aqui está nos versículos 20 e 21. Diz que ele, né, depois de um dia cansativo, ele foi para casa, só que a multidão afluiu de novo. Foi a multidão de novo lá para a casa dele, não deixava ele em paz, né? E eles não tinham tempo nem para comer, né? Eles nem podiam comer, nem podiam se alimentar, não tinha sossego nem para comer, né? Então essa era uma loucura de Jesus.
não separava um tempo adequado para cuidar de si. Ele colocava os outros em primeiro lugar sempre, a ponto de ele esquecer de si mesmo. Então ele dava tanta importância para as pessoas, para as outras pessoas, a ponto dele esquecer de si mesmo. Ele não cuidava da sua própria saúde, nem se alimentava direito, né? E quando um filho faz isso, a mãe se descabela, né? Ela fala para o filho: filho, você tem que se alimentar, você tem que se cuidar, né? Você tem que cuidar da sua saúde. E com certeza a mãe de Jesus estava observando tudo isso e não estava nada contente com essas loucuras de Jesus. Ele não tinha tempo nem para se alimentar, nem ele nem os seus discípulos, né? Mas muitos seguiram esse exemplo de Jesus, né? Os seus próprios discípulos seguiram isso depois, né? Porque no começo eles não gostavam muito desse negócio, né? Mas depois eles seguiram Jesus. E nós conhecemos histórias de muitas pessoas que fizeram isso, muitos missionários, né? Estão fazendo isso ainda. E tem uma história interessante de pessoas que nós conhecemos, que está no livro escrito pela Helen Roth Harmon. Conhecem? Conhecem alguém assim? A Helena, né? A Helena, filha do pastor Alden, ela escreveu um livro sobre, aliás, Helen Roth Filsinger, né? Porque ela se casou com o pastor Gilberto Filsinger. Ela escreveu um livro que se chama Trilhas de Charles e Roth Harmon, segunda edição, 2012, né? Ela escreveu no livro dela sobre pastor Carlos, né, que a gente conheceu, e a dona Ruth, né, que a gente conheceu, que num dos momentos lá que eles estavam, né, evangelizando os índios Nambiquara, que é lá onde eles trabalhavam, e foi lá que a tia Virgínia também nasceu, tem um momento que ela cita no livro, que eles estavam lá fazendo o seu trabalho de evangelização. A dona Ruth ainda estava bem, ela não estava ainda doente das pernas, né? Não tinha contraído a poliomielite. E diz assim, eu vou ler aqui um pequeno trecho do livro: não demorou muito para que os índios chegassem todas as tardes, entre 17 e 17h30, para as reuniões na casa dos Harmons. Eles chamavam gritando alto: Ruth, sanfona tocar, culto cantar, né? Era assim que os índios cantavam: Ruth, sanfona tocar, porque a dona Ruth tocava sanfona, né? Era um acordeão. E a tia Dini também aprendeu a tocar o acordeão, né? Ela também tocava. Então os índios chegavam lá gritando, né? Era a hora da reunião. Ela continua dizendo aqui: todas as noites tinha o culto cantar. Os índios gostavam demais, especialmente a parte de cantar. O pastor Carlos pregava o mesmo sermão todas as noites. Então não tinha muito trabalho, né? Todas as noites ele pregava o mesmo sermão, porque ele tinha palavras limitadas, né? Por causa da dificuldade aí de se comunicar com os índios nambiquaras, que tinham uma outra língua. E ele sempre falava assim: Pai é Deus, mandou o Filho que é Deus, de barro nos fez, Filho morreu por nós, 1, 2, 3 e subiu. Ele sempre falava assim, né? O pastor Charles Harmon. E os índios amavam quando ele falava isso, né? Então ele falava essas poucas palavras, mas que dizem tudo, né? Vou repetir aqui as palavras: Pai é Deus, mandou o Filho que é Deus, do barro nos fez, Filho morreu por nós, 1, 2, 3 e subiu, né? Então ele falava que Jesus subiu para o céu. Era assim que ele se comunicava com os índios, né? E os índios amavam quando ele falava isso, né? E eles queriam então continuar. E as reuniões então começavam cedo, mas elas acabavam tarde. E então ela relata aqui que o pastor Charles e a dona Ruth Harmon, eles não tinham tempo para si, né? Eles não tinham sossego ali na casa deles, porque os índios estavam sempre lá, olhando pela janela, né? E eles não tinham tempo nem para comer. Então isso acontece.
O Paulo também andou nos mesmos passos de Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios 12:15: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Jesus, quando eles falavam para ele: Senhor, o Senhor precisa se alimentar, o Senhor precisa, cuidar de si, ele respondia coisas como, em João capítulo 4, versículo 34, ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mas não era sempre assim. Jesus também, em alguns momentos, ele cuidava assim de si, ele tinha esta preocupação, afinal de contas ele era humano, ele era 100% homem, ao mesmo tempo que ele era 100% Deus. Então ele tinha assim, ele dormia, ele descansava. Lembra daquela tempestade, do barco, que ele estava dormindo ali, enquanto os discípulos estavam apavorados com as ondas e o vento, ele estava dormindo. E também nós vemos que em Lucas 22:15, ele fala, isso foi na última ceia, ele disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Então ele, no dia anterior à sua crucificação, ele fez questão de ter aquele momento a sós com seus discípulos, sossegado, sem ninguém atrapalhar, para que ele pudesse ter aquela conversa franca com eles, e até ele lavou os pés dos discípulos, deu aquela lição para eles, antes dele ser crucificado. Em Marcos 6,31 também, ele disse para os seus discípulos, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, quando eles foram para o outro lado. Só que deu tudo errado, errado no sentido de que eles não puderam repousar nem descansar, porque quando chegaram lá, a multidão estava lá, e foi ali que ele multiplicou os pães, naquele momento. Até Paulo, ele queria também alguns momentos de recreio, de descanso, porque Paulo disse em Romanos 15:32, ele disse para os romanos: ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Então, mas no geral, Jesus tinha essa loucura, ele se preocupava tanto com os outros, que ele esquecia de si mesmo. Mas a Maria, a mãe de Jesus, ela não tinha que se preocupar tanto com Jesus, porque ele sabia o que estava fazendo. Se tem alguém que sabe o que está fazendo, é Jesus, não é? E as loucuras de Jesus eram loucuras saudáveis, eram loucuras que ele estava fazendo para Deus, eram loucuras que ele estava fazendo para salvar eu e você. Ele estava nesse caminho, ele estava nos ensinando, e ainda está nos ensinando, e ele chegou à loucura de morrer na cruz por nós, de dar a sua própria vida por nós. Mas naquele momento a Maria não estava entendendo, tanto que ela, nós lemos aqui no último versículo desse nosso parágrafo, no versículo 21, Marcos 3:21, que os parentes de Jesus, e Maria estava junto, liderando, saíram para prender Jesus, porque falaram que ele estava fora de si, ou seja, que ele estava louco, não é? Graças a Deus que Jesus tinha as suas loucuras. Agora nós podemos também seguir o mesmo exemplo de Jesus. Nós podemos ser loucos também. Nós podemos ser loucos por Jesus, Jesus freak. Nós podemos ser doidos, apaixonados por Jesus. Nós podemos também nos preocupar com as pessoas mais do que conosco mesmo, se nós estivermos fazendo isso para Jesus, para Deus. Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 13: se enlouquecemos, é para Deus.
Se conservamos o juízo, é para vós outros. Se enlouquecermos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós outros. 2 Coríntios 5:13. Então sejamos loucos, mas sejamos loucos com juízo. Loucos na medida em que essa loucura é para Deus, e não para nós mesmos, e não para o mundo. Amém? Que nós possamos ser como Jesus, seguir os seus passos e amar Jesus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos e todas essas loucuras que Jesus fazia. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Vamos terminar com uma palavra de oração? Vamos ficar de pé?